Então, meus pequenos, continuando nessa aula de hoje, a gente vai ver agora a aulinha de matemática falando sobre grandezas e medidas, que são as medidas de massa. Vocês podem ver aqui, né? Aqui nós temos, né? A tia colocou os pesos, que são as medidas, né? Medida de massa. O que é massa? É o peso de cada coisa. Pode ser em gramas, quilogramas, viu? O mais usado, as medidas de massa mais usada é o quilograma e o grama. 1 quilo, ele tem 1000 gramas. 1 quilo, ele tem 1000 gramas. A metade de 1 quilo é 500. Tio, por que a metade de 1 quilo é 500? Porque 1 quilo é 1000. Porque 1 quilo é 1000 gramas. Então, a metade de 1000 é 500. Viu, meus amores? Lembrando lá das medidas de capacidade do litro, é a mesma coisa. É parecido, só muda a grandeza, né? Que é quilogramas e gramas. As mais usadas, né, para as medidas de massa é o quilograma e o grama. A metade de 500 gramas é 250 gramas, tá bom? Aí tem os pezinhos de 100 gramas, de 50 gramas, de 10 gramas e 1 grama, tá? E também tem os de 25 gramas, que não tá aqui, porque é a metade de 50. Tem pezinhos de 25 gramas, tá bom? Então, vamos lá. Começar nossa aulinha de matemática. Já começando, né? A gente já deu algumas dicas. Então, vamos lá. Desculpa. Medidas de massa. Massa é a grandeza... É a grandeza correspondente à quantidade de matéria que há em um corpo, né? Todo o nosso corpo é constituído de massa. Quando a gente se pesa, a gente tá medindo a massa do nosso corpo, tá bom? Então, a massa é a quantidade de matéria que há em um corpo. O resultado da medida de massa de um corpo é seu peso, que a gente acabou de falar, né? Então, o resultado da massa, né? Da medida de massa é um peso, né? Nosso peso é a nossa massa corporal. A massa de um corpo não varia, mas o peso sim, né? O peso de uma pessoa, por exemplo, é 6 vezes maior no planeta do que na Lua, viu? Então, se eu estiver aqui na Terra, né? Estou na Terra, eu peso 60 gramas, né? Eu peso 60 quilos. Aí eu vou lá para a Lua, né? Meu peso vai ser mais leve. Por isso que a gente flutua, né? A gente lá não tem a gravidade, aí nosso peso ele é menor. Então, meu corpo vai mudar daqui na Terra lá para a Lua? Eu vou ficar menor lá na Lua? Ou eu vou ter o mesmo corpo? Eu vou ter o mesmo corpo, né? Por isso que ele diz que a massa, né? Ele não varia, né? Ele não muda, a massa do corpo não muda, ou seja, eu não diminuo de tamanho eu estando na Terra ou na Lua, meu corpo é o mesmo. Agora, o peso sim. Por quê? Porque por causa da questão da gravidade, né? Na Terra a gente tem um peso, lá na Lua a gente tem outro peso, entenderam? É isso que ele quer que você entendesse. Entendam, massa é o peso do corpo, mas a massa do corpo, o tamanho, ele não varia, né? Ele não muda. O que muda é o peso. Pode ter uma pessoa do mesmo tamanho que eu, mas, né, do mesmo tamanho, calça o mesmo número de sandália, da minha mesma altura, só que eu sou mais gorda e a pessoa é mais magra. Então, ela é mais leve e eu sou mais pesada. Então, o peso muda, né? Mas a massa do corpo não muda, né? Então, ela tem a mesma altura que eu. Então, ela vai ter a mesma massa dela, não vai mudar nem aqui e nem em outro lugar que ela tiver. Mas o peso pode mudar, tá bom, meus amores? Então, o peso de uma pessoa, por exemplo, a gente já falou, né? 6 vezes maior no planeta Terra do que na Lua.
É possível encontrar muitos produtos vendidos por peso, né? O ninho, por exemplo, ó, aqui ó, a quantidade, 400 gramas. O frango, né, vendido em quilos, né, pesa 1 quilo. O abacaxi também, né, vendido em quilos, em gramas, tá bom? Os tipos de balanças são os instrumentos utilizados para medir o peso. Então, vamos sublinhar esse aqui, ó. Os tipos de balança são os instrumentos utilizados para medir o peso. A principal unidade de medida dessa grandeza é o grama, mas a unidade mais usual é o quilograma ou o quilo. O grama é a grandeza principal, né, para medidas de massa, de quilos, de peso. O grama é a medida principal, a unidade fundamental é o grama, nas medidas de massa. Mas o mais utilizado é o quilo, ou chamado de quilograma, que é o kg. 1 quilograma tem 1000 gramas, olha só, a tia já falou, né? 1 quilograma tem 1000 gramas. Meio quilograma tem 500 gramas, tá? 1 quilograma tem 1000 gramas e meio quilograma tem 500 gramas. Já está explicando aqui de novo. Para medir corpos maiores, como as baleias, os elefantes, trens, que mais? Navios, aviões, grandes coisas, né, enormes, gigantescas, nós utilizamos a tonelada. Uma tonelada tem 1000 quilos, viu? Uma tonelada tem 1000 quilos, é diferente de grama, viu? Um quilo tem 1000 gramas. Agora, uma tonelada tem 1000 quilos, viu, meus amores? Entenderam? Então, massa, né, é a nossa medida, é a medida de um corpo, ou seja, a massa é o peso de um corpo, mas a massa não varia, ela não muda, né? O que muda é o peso, tá bom? A principal unidade, a unidade fundamental de medidas de massa é o grama, mas a medida mais utilizada é o quilograma ou quilo. 1 quilo tem 500 gramas, não é isso? 1 quilo, quer dizer, desculpe, 1 quilo tem 1000 gramas. E meio quilo, né, que é meio quilograma, ele vai ter 500 gramas, tá bom? E a metade de 500 gramas, 250 gramas. Agora a gente falou aqui, ó, 1 quilo, né? 1 quilo tem 500 gramas e 500 gramas, a metade, né? Metade tem 250 gramas, tá, meus amores? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Agora vocês irão fazer a atividade das páginas 128 até a página 130, tá, meus amores? Beijo pra vocês. A tia tá com muita saudade, tá? Tá ansiosa pra ver vocês. Vamos ver se a gente consegue, né, um tempinho pra ir se matando essa saudade, tá bom, meus amores? Beijo pra vocês e até daqui a pouco. Tchau!